A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Nós temos a solução. Você vai assistir agora ao programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o jornalista Carlos Conce e, juntamente com Pedro Erlon, expert em condomínio, vamos apresentar este programa. Programa que tem como tema hoje algo super interessante. Nós vamos falar sobre energia solar, a visão do síndico e a visão do especialista. Estamos aí na nossa equipe com o Marcos Vasconcelos, nosso diretor técnico, e também com Rodrigo, com Rafaela dando suporte em nossa produção. Bem-vinda, bem-vindo ao programa Condomínio em Foco. Você sabe, esse programa conecta informação, debate e soluções práticas para o dia a dia da vida condominial. É sabido que a energia solar deixou de ser apenas uma tendência e se tornou uma realidade estratégica para condomínios que buscam economia e sustentabilidade. Mas implantar um sistema fotovoltaico vai muito além de instalar placas, exige análise técnica, planejamento financeiro, aprovações de assembleia e, é claro, um bom projeto de gestão. No programa Condomínio em Foco de hoje, aqui na CBN Maceió, vamos debater como os síndicos e especialistas podem caminhar juntos para garantir que o projeto de energia solar do seu condomínio seja um verdadeiro sucesso. E para debater esse tema, daqui a pouco vamos conversar com eles que já estão em nossos estúdios. Ele que é especialista em energia solar, engenheiro eletricista, Diego Shoa. Boa tarde, Diego, bem-vindo. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre a nossa experiência no mercado de energia solar e principalmente para condomínios. Perfeito, Diego. Conversar também com ele que é síndico profissional, com pós-graduação em gestão condominial, Saulo Jorge. Boa tarde, Saulo, bem-vindo. Bem-vindo, boa tarde, obrigado pela oportunidade de conversarmos e explorar um tema desse tão importante, tão interessante, enriquecedor aí para os condomínios de uma forma geral. Perfeito, pois bem, daqui a pouco vamos conversar com os nossos convidados, mas antes tem as notícias da semana com Pedro Erlon. Pedro Erlon, que é o nosso co-apresentador, síndico profissional, corretor de seguros prediais. O que dizer sobre esse tema de hoje, tão interessante, Pedro, e quais são as notícias da semana? Boa tarde, Pedro Erlon. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, nossos convidados, ouvintes aí do Condomínio em Foco na CBN. A energia solar, o Brasil hoje é referência no mundo, principalmente nessa área condominial. Então, vamos aqui com dois especialistas debater esse assunto para que o seu condomínio, aquele que ainda não possui esse sistema, a gente possa dirimir todas as dúvidas para a gente poder avançar nesse Perfeito. Tema tão técnico de hoje. Perfeito. E as notícias da semana, Carlos. Perfeito. Temos aí notícias polêmicas, temos notícias em relação à legislação e a gente começa falando aqui de uma matéria de um advogado, o advogado Rafael Verdun, comenta decisão sobre posse disfarçada em condomínios. Um tema, quando eu li a matéria, gostei bastante e achei bastante pertinente aqui para a nossa realidade. O STJ, Carlos, se posicionou de forma clara sobre o uso exclusivo e prolongado de áreas comuns em condomínios, por condôminos. Mesmo com tolerância por parte dos demais moradores ou da administração, esse uso, Carlos, não se converte automaticamente em posse ou direito adquirido. Quando é que isso ocorre, O condômino, às vezes, ele faz ali de uma área como uma extensão da sua varanda, a extensão ali da sua área, da sua propriedade. Isso ocorre muito em apartamentos térreos, que a gente chama de jardins, acontece também em condomínios de lotes e condomínios horizontais, na qual você tem casas. Perfeito. Então, essa decisão, ela tem impacto direto em situações comuns nos edifícios residenciais, como a instalação de churrasqueiras por parte dos condôminos, criação de jardins sobre lajes. Então, o condômino ele vai, Carlos, durante algum tempo, tomando ali uma posse relativa sobre aquela área e... Quer fazer uso capião. Basicamente isso. Mas, é como diz, o silêncio do condomínio não cria um direito definitivo. É preciso autorização formal para qualquer modificação no uso exclusivo daquela área. Então, que fique claro, que a matéria esclarece isso,
que não gera nenhum direito àquele condômino. Perfeito. Muita chuva? Muita chuva, Carlos. Quase que não conseguimos chegar hoje aqui à CBN. Realmente a cidade sofre, né? Até por uma forma atípica, né? Muito volume de chuva. E chuvas causam alagamentos e estragos em diversos pontos aqui da cidade. Desde a tarde de sábado, dia 17, Maceió enfrenta severos problemas devido a chuvas intensas. A Defesa Civil emitiu um alerta à população informando sobre o risco de deslizamentos de terra em áreas vulneráveis, né, especialmente nas regiões mais afetadas pelas chuvas. A cidade sofre de toda forma, tanto na parte baixa como na parte alta, né? A previsão realmente é de chuva nas próximas 72 horas. Que os síndicos se preparem, estou aqui com o Saulo, tem muitos condomínios, eu acho que esses últimos 2 dias não têm sido fáceis, né? E realmente deve estar enfrentando aí muitas medidas paliativas e resolutivas, né? Muitos condomínios sofrendo com a chuva, né? Muitos condomínios mesmo, realmente. Não tem como estar preparado para uma situação atípica, né? Verdade. Não tem como. Verdade. E temos aqui uma notícia que a gente já citou em um outro momento, mas agora parece que é definitivo, né? Nelson Rubens, famoso colunista, né? Das fofocas, né? Perde imóvel por dívida de R$240 mil, né? Olha só. A inadimplência em condomínios, Carlos, é uma questão que pode acarretar sérias consequências para os proprietários. A síndica profissional Juliana Moreira destaca a importância de agir prontamente diante de dificuldades financeiras para evitar complicações maiores. Perfeito. O primeiro passo, Carlos, é buscar o diálogo com a administração do condomínio. Evitar essa judicialização, né? Perfeito. Muitos problemas podem ser resolvidos ali com a boa vontade de ambas as partes. Perfeito. A síndica ressalta nessa matéria que, embora o síndico tenha a obrigação de cobrar as taxas condominiais, não é obrigado a aceitar nenhum parcelamento. Perfeito. A menos que a convenção do condomínio, e aí cada convenção ela difere da outra, né? Ou a assembleia assim determine. Um caso que exemplifica essas consequências é o do apresentador Nelson Rubens. Uma dívida original de R$ 7.236, né? Ao longo de 7 anos chegou agora à casa de R$ 240 mil, né? Então, seu apartamento no Guarujá foi leiloado por determinação judicial por causa dessa dívida de condomínio, e condomínio é coisa séria. Perfeito. Apesar de ter tentado um acordo de parcelamento, o não cumprimento das parcelas levou à retomada da ação e, consequentemente, à perda do imóvel. Se tivesse tentado mais cedo, né, Pedro? Mas deixa para tentar quando está judicializado, fica mais difícil. Exato, Carlos. Eu creio que a gestão ela tem boa vontade, né, mas chega um ponto que tem que judicializar. O condomínio não pode perder, né? Perfeito. E o tema de hoje, energia solar, né, quando bem implementada, não traz só economia, Carlos, mas a valorização do patrimônio, a consciência coletiva. A dúvida é como e onde começar, como evitar armadilhas técnicas e jurídicas, né? Vamos explorar todas essas etapas com quem entende do assunto. E aí nós temos aqui 2 convidados que entendem muito do assunto. É com você, Carlos. Perfeito, você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Na nossa conversa de condomínio, para você que sintonizou agora, como acabou de falar Pedro Erlon, energia solar, a visão do síndico e do especialista. E para conversarmos sobre esse tema tão relevante no âmbito condominial, trouxemos, como já anunciamos no início do programa, 2 convidados especiais, ok? Trouxemos ele que é especialista na área de energia solar, Diego Shoa, engenheiro eletricista e administrador, sócio-diretor da Desolare Energia, empresa com quase 10 anos de mercado, especializada em soluções fotovoltaicas. E Saulo Jorge, ele o síndico profissional, desde 2016, pós-graduado em gestão condominial, graduado em administração de empresas, certificado síndico 5 estrelas pela Fundação Vanzolini, que tem moral no Brasil, com formação no Dale Carnegie Institute em Comunicação e Liderança e certificação internacional pela Magic Leader Disney Orlando. Docente há mais de 20 anos, Saulo Jorge é o nosso síndico profissional para bater esse papo com o nosso especialista em energia solar. Diego, Saulo, mais uma vez, muito bem-vindos e muito obrigado pelas presenças. Vamos ao conversa de condomínio
por gentileza, Pedro Erlon, nosso expert em condomínios, para abrir a nossa conversa de hoje. Boa tarde a todos os ouvintes do Condomínio em Foco, aos nossos convidados. E a gente queria já abrir esse papo, essa conversa, sabendo quais são os primeiros passos, né, para um condomínio que deseja implantar um sistema de energia solar. Como é que é o começo de todo essa implementação desse sistema? Começa como? A gente primeiro, né, boa tarde novamente, a gente primeiro precisa analisar a conta de energia do condomínio e entender também se existe a intenção de aumentar a carga do condomínio. Se quer colocar mais algum equipamento, para assim a gente dimensionar o sistema. Dimensionando o sistema, a gente sabendo quantas placas serão necessárias, a gente tem que entender se a área comporta. Porque hoje o grande impasse da gente é ter a área que comporte para gerar energia para a área comum. Perfeito. Né? Em alguns condomínios o consumo é muito elevado e a área um pouco limitada. Então a gente precisa entender se a área comporta e, se, além da área, se toda a estrutura também comporta. Além de analisar também a parte elétrica do condomínio. Se faz necessário fazer melhorias na parte elétrica, fiação, para poder receber todo o sistema. Então, Perfeito. Tem que fazer sentido para o condomínio, né? Primeiro, se há necessidade. Mesmo fazendo sentido, tem que ver se há possibilidade. Isso. Né? Não é só querer, né? Não é só querer. Mas para você, Saulo, o que é esse começo, né, desse sistema, na sua visão como síndico profissional? É a necessidade, também é a possibilidade e o que mais? Ok, beleza. Vou fazer um pequeno trocadilho, amigo Pedro, para que quem vos assistir possa também entender essa partezinha. O que é que ocorre? Existe o querer, o poder e o fazer. Isso. Ainda tem o fazer. Ainda tem o fazer. A gente encontra muitas dúvidas, isso em assembleias, em momentos pré-reuniões. Quando eu digo pré-reunião, seria uma pré-reunião de uma assembleia. Sim. Então, os condôminos, de uma forma geral, acabam sem entender aquela importância, né, de ser feito a questão da energia solar e saber aquele benefício. Então, eles inicialmente não conseguem distinguir, não conseguem entender aquela importância, então a gente busca a informação do mais simples, que hoje em dia, para nós que estamos sentados aqui, são informações básicas e simples, mas para quem ainda não detém conhecimentos prévios, acabam sendo importante essa... É igual eu falar aqui, né, professor? Sim. A gente vai ensinando de forma gradativa, né? Isso. Para que o aluno consiga entender de uma forma melhor. Então, Perfeito. pela experiência da docência, né, como foi anunciado aí, então a gente vai do mais simples, Sim. isso no momento assemblear, para que possa ter o êxito na aplicação da energia solar no prédio. Então, qual seria essa forma mais simples para que eles entendam? Eles querem logo saber de finanças. Querem saber se vai valer a pena. É a primeira pergunta. Isso. Saulo, esse benefício que você está propondo a gente vai gerar quanto ao mês? Nós vamos ter que incrementar a nossa taxa condominial mensal fixa? Como é que funciona isso? Aí o que é que eu digo logo para dar um boom, né? Sim. Diga, vamos implantar energia solar, nós não vamos gastar nada e não vamos mexer no bolso para termos ela ao longo prazo, de médio a longo prazo. Então, a gente não vai ter um desperdício, não vai ter um investimento financeiro inicial, né? Mas nós teremos que ter a devida implantação e vocês entenderem o benefício. Agora a gente só vai conseguir ter um retorno financeiro e sentir algo no prédio depois de um determinado tempo, pelo menos 36 meses, a depender do sistema que vai ser implantado. E aí depois a gente vai explicando que com certeza essa parte financeira, como é que divide, como é que faz, nós vamos explanar aqui durante. Mas o que é que eles sempre perguntam, o que é que a gente vai investir inicialmente, se há retorno realmente. Então, eu já sabendo disso, né, por experiência... 99% aprovado quando você fala então, que não vai impactar financeiramente. Não vai impactar financeiramente, vamos, além de ter esse benefício, né, vamos ajudar a natureza e assim sucessivamente ser algo sustentável. E a gente vai incrementando essas informações. Argumentos complementares. Para que a gente tenha êxito e vem tendo um grande êxito, né, a nível Brasil, a nível Alagoas, né? Essa questão da energia solar, não só nos condomínios, mas também em residências e assim sucessivamente.
Então, E foco inicialmente, eu particularmente como síndico, foco nessa partezinha financeira inicial, para depois ir incrementando outras informações, para que os condôminos se sintam mais confortáveis. Essa parte técnica, né, que Diego citou, se você for muito realmente falar da técnica em si, pode gerar realmente até uma desinformação, né? Porque o condômino, ele quer a coisa mais prática, né? Isso. Ele quer saber de imediato qual é o benefício. Ele quer entender se vai ter Começando pelo bolso. Mas no caso do... Já teve condomínio, eu pergunto a ambos, né? Um complemento da pergunta. Que teve uma resistência? Acontece ou não? Existe muita resistência, né? Porque às vezes o pessoal não entende. É uma coisa tão simples, porque se você não tiver o capital no condomínio, se você pegar um financiamento, você vai trocar a sua parcela, a sua conta de energia por uma parcela talvez mais barata. Então, assim, você não tira nada do bolso e você ainda economiza com o dinheiro do banco. Em vez de estar pagando a concessionária, você está pagando o seu financiamento bancário. Mas às vezes é difícil o pessoal entender isso. É entender que a vantagem da energia solar, né? Existe um pouquinho do impasse, né, em relação a isso. E quando aceitam, às vezes, tem um pouco do impasse também nas financeiras. Já teve condomínio, Saulo, que por algum motivo tinha resistência, o condomínio, até pelo perfil do condomínio? Já teve condomínio que inclusive hoje ainda tenta implantar, né, mas eles são resistentes por achar que, porventura, vai ter alguma interferência, né? Até alguns citam que tem interferência de algum tipo de parte elétrica na parte alta que fica localizada, né? Normalmente coloca as placas solares na parte da cobertura. Então, uns ficam com receio e ficam sempre postergando uma decisão assemblear. Então, infelizmente, nem todos participam. Os que participam, às vezes, não estão presentes. E aqueles que estão com aquela negativa já em mente comparecem em massa. Então a gente acaba... E mantém a mentalidade, mantém a negativa. Mantém ali faz com que os outros chamem. É o não pelo não. É o não pelo não. Então mantém aquela negativa e a gente acaba deixando de ter esse benefício, né, para aquele determinado prédio, em virtude de alguns condôminos que acabam não cooperando. Diego, vocês usam um videozinho no início para tocar o coração deles? Como é que funciona a apresentação? A gente pergunta isso porque outros síndicos também estão assistindo, não é? Sim. E a gente vai ajudando, pegando a experiência de vocês. Sim. Porque a gente sabe primeiro tem que abrir o coração, né, para depois ir a mente. Como é que funciona a apresentação do projeto? A gente mostra, né, no caso, quando a gente vai à Assembleia, a gente mostra os nossos cases de sucesso. Certo. Né, alguns condomínios que a gente já tem e já possui energia solar. Né, então, apresente e ali a gente vai tentando apresentar da melhor forma possível para os condôminos, para que eles possam entender. Né? E, assim, realmente, alguns já têm algumas dúvidas, a gente, pelo longo caminho, né, a caminhada, a gente já sabe quais são as dúvidas e a gente já tenta atacar daquela forma para que não fique. Né? Uma das dúvidas que eles têm, se for laje, vai furar a laje? Não fura a laje. A gente bota uma estrutura... Isso é importante. Não fura a laje. Não fura. Muito importante. E num vendaval como a gente teve hoje, como é que funciona a fixação dessas placas, né? Porque lá, pelo menos em Aracaju, nós tivemos um caso lá de um condomínio que as placas mal instaladas, elas descolaram, né? Como é que é feito isso, já que não pode furar a laje? A gente bota blocos, né, de concreto em cima, também fixado com argamassa, com alguns produtos que fazem a fixação perfeita da placa. Você não placa. agride a laje, né? Não. Perfeito. Então a gente tenta fazer da melhor forma possível. Também a parte elétrica, mexe na parte elétrica do condomínio, não. Toda a nossa fiação a gente leva para a subestação, né, o medidor, ou o gerador, se tiver. Aí, se a parte elétrica do gerador estiver comprometida, a gente tem que informar ao condomínio. Uma dica para o síndico profissional que está assistindo ao programa Condomínio Foco na Rádio CBN Maceió. Quando você coloca um vídeo, por exemplo, nesse caso, sobre natureza, sobre equilíbrio ecológico, né? As pessoas elas tendem a se abrir mais para depois receber uma proposta tão boa que é a proposta da energia solar. Que a gente sabe que é bom, que não tem realmente um impacto financeiro, pelo contrário, que é algo sustentável, né? Então, se no início você síndico, que vai apresentar qualquer projeto, você coloca um vídeo que abre o coração das pessoas, para as pessoas receberem sem preconceito a informação que vier sobre energia solar, outra qualquer, isso facilita muito, você ajuda mais o seu condomínio fazendo isso. As pessoas são muito visuais, né? São muito Exatamente, são muito visuais, têm que ser atingidas pelo coração, para depois serem atingidas pela mente. Funciona, é uma forma de vender uma ideia, um produto.
produto e serviço maravilhoso. Então, às vezes, você tem um bom produto, um bom negócio como energia solar, e as pessoas ficam empancadas porque não são trabalhadas, né, no seu coração de forma simples, mas que faz o efeito e se traduz em retorno para todo mundo, né? Fica essa dica aí para o síndico profissional que está nos assistindo, né, Pedro? Verdade. E Saulo Jorge, síndico 5 estrelas, né? Um síndico aqui... Que não é para todo mundo, hein? Não é. É uma certificação realmente, né, nacional. Saulo, que documentos, qual o diagnóstico que o Saulo hoje faz para tocar um projeto desse, contratar uma empresa para esse tipo de projeto? Como é que o Saulo Jorge atua nesse processo? Certo, é muito importante, pessoal, nas tratativas iniciais, né, para que a gente possa deliberar isso em assembleia, né? Sabemos que existe a questão de 3 orçamentos, 4, 5, apesar de não ser uma licitação, né? Não somos órgãos públicos, mas para uma questão de transparência. Não exige a obrigatoriedade, né? Não existe essa obrigatoriedade, mas por questão de transparência, de pesquisa de mercado, é importante deixar listado alguns itens esses que são imprescindíveis para poder estas empresas participarem de tal proposta orçamentária. Por exemplo, né, buscarmos referência local, né, das empresas, né, bem como suas documentações perante a Receita Federal, certidões negativas, certidões trabalhistas, que envolvem as 5 certidões, né? Então vai estar a trabalhista lá no meio também. Saber se essa empresa não tem nenhuma demanda judicial, não é que é porque porventura tenha que não possa vir ter a contratação, mas saber como é que está aquelas tratativas, né? Nós temos uma empresa, que eu não vou citar o nome, Pedro, que inclusive já prestou um serviço, um prédio que eu me tornei síndico, e é uma empresa que hoje existe diversas demandas trabalhistas, é uma empresa da área de energia solar, e inclusive ações, audiências, né, que eles acabam até indo por revelia porque não estão indo para as audiências. Então, é um indicativo de que é um risco, né? Essa é uma empresa que, se você for buscar informações, você não vai trazê-la, né, claro, professor? Não vai trazê-la para disputa, né, para poder orçamentar. Então, são pré-requisitos, né, pré-requisitos importantes, que eu faço esse levantamento anterior, para que daí a gente possa ver os preços, alinhar o produto com o serviço ofertado, com o material ofertado e ver o que melhor se adequa e deliberar em assembleia. Aproveitando, Diego, né, aqui presente, quais são os componentes mais críticos de um sistema de energia solar que exigem mais atenção na hora da compra? Na hora da compra, a gente tem que analisar as placas, né? Placa e inversor de qualidade. Mas uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção, porque assim, praticamente todos oferecem o mesmo serviço. Né? No caso, as placas e inversores são praticamente equiparados, mas a parte de corrente alternada, a parte que vai do inversor até o medidor, porque a gente vê muita empresa aí colocando fio de péssima qualidade, sem proteção, sem DPS, isso acaba causando um incêndio. Não pode ser que no início não cause, mas com o tempo isso vai danificando e pode também causar incêndio e correr perigo, né, e risco de vida aí para as pessoas. Eu já trouxe assim, porque aproveita, né, faz esse link aí, onde com quem contratar, né, empresas que têm experiência no mercado, empresas que são realmente referências do mercado, como é o caso da Desolare, com certeza. Você está assistindo ao programa Condomínio Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. A apresentação do jornalista Carlos Conce, de Pedro Erlon, nosso expert na área de condomínios. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Vamos agora ao nosso intervalo e voltamos logo após o repórter CBN.